assim, de teoria, né? Depois que eu terminar sobre esse tópico, eu vou fazer um overview na próxima semana do capítulo 8 do Kurose, tá? Que é falando sobre os conceitos mais a nível de camada de rede mesmo, falar sobre VPN, sobre alguns outros conceitos, e a gente vai começar uma parte bem mais prática do curso, né, onde a gente vai ter uma série de pequenas atividades, então aquelas coisas de desenvolvimento que eu tinha falado, a gente vai ter uma aula prática sobre Firewall, então é daí que a gente vai ter, e mais alguns trabalhinhos para vocês, né, terminarem, e aí a gente fecha o curso, tá bom? Então a gente já está digamos que 70% do que eu queria mostrar para vocês, tá? E hoje a aula é um pouco diferente, porque ela vai parecer um pouco uma aula de engenharia de software, e a ideia seria justamente, é importante falar um pouquinho sobre o que eu vou falar. Então, hoje a gente vai falar sobre a arquitetura de microserviços, né? E a ideia é que eu proteja a aplicação um pedacinho de cada vez, né? Então, o que a gente vai buscar descobrir hoje é o que são microserviços, né? Vantagens, dificuldades, um exemplo e alguns links úteis para vocês, né, investigarem sobre o assunto. Então, né, a gente falou na última aula sobre esse pipeline CI/CD, né, de Continuous Integration e Continuous Development, créditos para o Gustavo Bussard, né, que fez essa figura, né, onde a gente tinha, né, o processo do código, né, do desenvolvedor. Ele não é a etapa final, ele é uma das etapas da produção do software, né? Então, a gente vai produzir software, vai exigir codificar, e é claro que não existe nenhum produto de software sem que você tenha código, isso é o mais natural, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que versionar, você vai ter que testar, você vai ter que gerar imagens, né? Fazer de container, a gente vai falar mais sobre isso hoje, vai ter que fazer a implantação, monitoramento, vai ter que testar, fazer teste de convergência, teste de cobertura, análise estática, né? E aí surge o conceito de microserviço. O que é um microserviço, né? É um serviço pequeno e autônomo com uma e somente uma responsabilidade que uma API remota expõe para o resto do sistema. Ou seja, conforme o software foi ficando maior e mais complicado, mais complexo, né? Você deixou de ter o que a gente chama de uma estrutura monolítica. O que é uma estrutura monolítica? Um único código que faz tudo. Então, a gente pode pensar um sistema que faz um CRUD. O que é um CRUD? É create, remove, update e delete, né? Ou seja, que faz operações em bases de dados. Se você pensa nesse componente, você tem alguns componentes que são clássicos. Você tem a interface recebendo dados, você vai ter, né, um back-end processando essa informação, e você vai ter, né, uma aplicação armazenando e fazendo a consistência com o banco. Então, você nota que existem uns pedaços que são muito bem definidos e que mostram o que a gente tem, né, para desenvolver. Então, conforme uma aplicação ela vai ficando maior e mais complexa, fica mais fácil você poder identificar esses pequenos pedaços, tá? Vai ficando também mais necessário você quebrar a sua aplicação em pequenos pedaços, justamente porque o sistema fica complexo, né? E ele precisa ser descentralizado, ele precisa escalar para atender ao número de usuários que você vai ter. Ah, Cláudio, mas eu tenho 2 usuários. Beleza, então o sistema, além de pouco popular, ele não precisa de microserviços. Ah, mas agora eu quero atender 100 mil usuários de uma vez e que vai... E aí não tem problema. Tá? Aí você vai precisar de microserviço. Então, o microserviço ele vai ser importante quando você tiver um problema, né, de alta densidade de acesso, onde esses recursos eles vão estar presentes para pessoas diferentes, através de formas diferentes. Pensa, por exemplo, num sistema de pagamento. Você vai lá no americanos.com, você quer comprar alguma coisa, sabe-se lá Deus o que é isso que você queira comprar. E aí, depois que você selecionou essa coisa que você vai comprar, você vai selecionar uma forma de pagar. Então, alguns de vocês vão escolher pagar no cartão de crédito, outros no boleto, e cada um desses leva a um sistema separado. E esses sistemas separados é que vão gerar, né? É que vão ser microserviços. Ou seja, o que eu exponho é uma única API, uma única forma de troca de informação
que vai estar exposta para cada um. Então, essa arquitetura de microserviços vai consistir de uma coleção de pequenos e autônomos, serviços pequenos e autônomos, né? Cada serviço é autocontido e vai ter que implementar somente um feature do seu negócio. Né? Ou seja, você não vai ter um sistema de microserviços onde que vai ser responsável pelo banco e pelo front-end. Mas você vai ter algo para o front-end, algo para o banco, algo para o back-end, né? Com funções muito específicas e trocando dados entre si. Tá? Então, quais são as características? Né? Pequenos independentes acoplados, que isso quer dizer? Que se eu tiro um microserviço e troco por outro, eu faço o update, isso é transparente para o usuário final. Né? Cada serviço possui uma base de código separada, então você pode pensar cada microserviço como uma aplicação separada. Podendo ser implantados de forma independente, ou seja, como eles recebem e devolvem inputs numa linguagem comum, hoje em dia, tradicionalmente, esses inputs são REST, né? São mensagens REST, ou seja, derivados do HTTP. Para o usuário final é transparente, inclusive como você implementa. São responsáveis pela persistência dos próprios dados e estados, ou seja, cada microserviço é responsável pelo que está acontecendo lá dentro. Tem que se comunicar através de APIs bem definidas, né? E isso traz como facilidade que você não precisa compartilhar a mesma tecnologia, bibliotecas e afins. Se o que você está trocando é uma mensagem do tipo HTTP, uma mensagem REST, entre os seus serviços, né, você recebe texto em forma texto. Então, se o cara que vai processar esse texto, ele usa Python, ele usa PHP, ele usa C, ele usa Assembly, para você isso é completamente indiferente. Porque você sabe que dentro da lógica da tua aplicação, aquele microserviço realiza só uma única função. Tá bom? Então, se você não lembrar de nada da aula de hoje, se você odiou a aula de hoje, se esse tema não te interessa para nada, pelo menos esse slide aqui, eu vou pedir para que vocês deem uma olhada. Tá bom? Então, aqui é um exemplo, né, de uma implementação de um CRUD simples. Eu tenho aqui, né, as aplicações clientes com uma aplicação mobile feita, por exemplo, no React, né, o React Native, uma single page application, né, uma web app qualquer, feita, por exemplo, em Next.js ou qualquer coisa. Um back-end onde eu vou ter uma API, gateway, né, que vai receber as requisições dos clientes e vai direcionar para diferentes microserviços. Cada um desses microserviços, né, pode estar, por exemplo, num container separado, trocando informação. Né? Por exemplo, aqui, esse microserviço 2 pode ser o controle, né, de um CRUD qualquer, que vai jogar esse dado numa base de dados. Né? Ou seja, a arquitetura é bem simples, vai separar claramente os papéis dos desenvolvedores, né? E pode ser colocado em equipes diferentes. E o que isso também facilita? A gente tem falado muito sobre programação ágil, né? Sobre você entregar features para cada um dos teus elementos, para cada uma das pessoas que vão estar, né, dentro do seu da tua equipe de desenvolvimento, né? Então você consegue simplesmente, né, ir entregando os microserviços, ou seja, agregando valor ao teu usuário final, conforme eles vão ficando prontos. Você não precisa se desgastar, você não precisa, né, tá enviando, entregar toda a funcionalidade no instante zero, tá? Então, a ideia, né, por exemplo, é que eu possa justamente, né, trabalhar essas questões em separados. E se eu parar para pensar na questão da infraestrutura, né, eu vou ter uma infraestrutura que vai ter a descoberta desses microserviços, né, porque eles vêm, não estão vindo automaticamente, se eles não fazem parte da aplicação como um todo, se eles vão chegando dinamicamente, eu tenho que descobrir para poder saber que isso vai ser ofertado para o cliente, e eu tenho o gerenciamento desses meus microserviços. Quando é que eu sei que um container está up, está down, né? Ou seja, está funcionando, não está funcionando, né? Como é que eu vou gerenciar esse conteúdo estático? Penso o caso, por exemplo, no Netflix, né? O Netflix tem uma carta de conteúdo gigante,
mas nem tudo vai estar naquelas CDNs que a gente comentou. Não dá. Então, como é que o Netflix garante essa qualidade, né? Então, ele vai garantir buscando você não fala direto com o servidor do Netflix lá nos Estados Unidos, você busca, né? Tipo, esse servidor, ele vai buscar esse conteúdo, né? E vai copiar para o CDN local, e é isso que você, como usuário, vai ver. Então, aí você vai ter, por exemplo, para lidar com esses microserviços que vão estar em containers, vocês vão ter serviços gerenciadores de containers, como, por exemplo, o Kubernetes, o DCOS, ou o Docker Swarm, tá? Eu, particularmente, uso muito o Kubernetes e o serviço do OpenStack, tá? Vale muito a pena vocês aprenderem o Kubernetes. Tem eu vou botar para vocês lá na página, no Classroom, né, uma certificação do Google no Coursera trabalhando com Kubernetes, então é interessante, né, vocês entenderem. E aí, para vocês entenderem o que é o Kubernetes, o que é gerenciar um container, você tem que entender primeiro o que é um container. E o que é um container? Um container, ele é uma camada fina de software que vai encapsular, né, um conjunto mínimo de aplicações. Você pode pensar um container como algo similar a uma máquina virtual, só que uma máquina virtual que só vai interessar a aplicação. O container, ele não está pensando no sistema operacional e nada do que vem embaixo. Tá? O container, ele deixa essa preocupação com o sistema operacional, né, para uma outra, para outros serviços. Então, o trabalho do Docker Swarm, o trabalho do Kubernetes, do DCOS, é orquestrar os containers. Cláudio, o que é orquestrar os containers? É você saber quando e por que determinado container ele vai estar up ou ele vai estar down. Ou seja, quando um determinado serviço ou microserviço deveria estar funcionando dentro da tua infraestrutura. E embaixo dele vai funcionar tanto tipo Linux quanto Windows, tá? E aí é independente. Então, se você pensa hoje na infraestrutura de uma farm de servidores, né, dificilmente, quando eu comecei a programar, quando eu comecei a trabalhar com infraestrutura, cada servidor era uma máquina separada. Hoje em dia, dificilmente você vai ver essa questão de máquinas separadas. Você vai ter um conjunto de máquinas, essas máquinas vão virtualizar serviços, né? São servidores de virtualização. Dentro desses servidores de virtualização, é que vocês vão ter, né, vocês vão ter os seus serviços realmente implementados. Então, você tem um recurso que é compartilhado por diversos serviços, e o papel do orquestrador é botar esse serviço para dormir quando ele não for requisitado. É economizar, né, recursos da tua infraestrutura quando o serviço não estiver sendo utilizado. Imagina o próprio caso da Black Friday, né? Onde você tem cartão de crédito, você vai ter boleto, você vai ter PayPal, você vai ter, né, criptomoeda. Eu não esqueci ainda do nosso workshop de criptomoedas, eu estou deixando para essa parte final do curso, tá? Eu vou convidar umas pessoas para ver se também se eles dão esse workshop. Pode ser que seja... Senhores, só um instante. Desculpa, pessoal. Voltando aqui. Estava falando sobre Então, o papel do orquestrador é justamente gerenciar os recursos da tua infraestrutura, né? Que agora não é uma infraestrutura dedicada, não é o que a gente chama de bare metal, né? Bare metal, vocês vão ouvir esse termo
quando vocês estiverem trabalhando, né, lendo na internet, bare metal é o que você instala na própria máquina. Então, hoje em dia, você não trabalha nesse bare metal, você vai trabalhar num gerenciador de virtualização, como, por exemplo, um Zen Server, né? E aí, em cima desse, que você vai trabalhar com orquestrador, né? Eu usei durante muito tempo o OpenStack, eu sou fã de código aberto, eu não escondo isso de ninguém, né? E o Kubernetes é o que eu tenho utilizado, né, mais na minha vida hoje. Inclusive, caso vocês queiram montar a própria nuvem de vocês em casa, essa não é uma opção ruim. Vocês podem fazer isso com um custo relativamente baixo, com uma série de Raspberries, e, né, e configurar eles usando o Kubernetes. Tem algumas implementações interessantes, né? E esses clusters de Raspberry, eles têm ficado cada vez mais, têm ficado bastante famosos nos últimos anos, né? E tem uma galera fazendo umas coisas muito legais com isso, tá? Então, mais nesse sentido. O DCOS, ele era da Amazon, e ele começou a ganhar um pouco de popularidade, mas do nada eu parei de ouvir falar nele, eu não sei bem porquê. Eu acho que ele era meio complicadinho, então as pessoas pararam de usar, tá bom? Mas vale a pena. O OpenShift, né, que eu mostrei para vocês na aula anterior, ele também faz esse papel de orquestração que você pode utilizar. E para quem quiser brincar, existe o MiniShift, que eu mostrei para vocês, que é uma máquina virtual que vocês podem instalar na máquina de vocês para fazer. É claro que precisa de um pouco, bastante de memória RAM, né? Mas tudo bem. Então, por exemplo, aqui um exemplo de um pipeline, onde vocês vão poder fazer a operação, desenvolver numa linguagem qualquer, tipo .NET, Java, Python, Go, JS. Eu acho essa trinca aqui hoje em dia uma trinca fantástica, tá? E aí eu vou fazer para vocês uma questão. Você precisa de desempenho, trabalha com C, né? Não tem jeito, C e Assembly. Eu já tive que correr para o Assembly dentro da tipo, trabalhando com IoT, não tem jeito às vezes, mas em outras ocasiões, mas na boa parte do tempo eu consigo usar Python, Java, Go, qualquer uma dessas coisas. Eu estou levando com muito carinho, né, Go e Rust, né? Eu acho que se eu pudesse recomendar a vocês linguagens do futuro que vocês pudessem dar uma olhada, Go e Rust, pode ser que elas ganhem muita notoriedade nos próximos anos, né? Mas eu ainda acho que a trinca Python, JavaScript e C dá para vocês, nesse momento, um conjunto bastante bom de ferramentas para trabalhar. Eu hoje, se começasse a programar, né, do zero, provavelmente eu começaria ou com Python ou com JavaScript. Tá? Eu acho que dá um horizonte grande para a gente trabalhar. Tá? Sobre o deploy, a gente vai trabalhar com pacotes, né? Vai lidar com serviços de gerenciamento, né, como o Azure Resource Management, mas você tem, né, diversas ferramentas que vão fazer o registro do seu container, gerenciadores de container que vão ser em modo texto qualquer, e operadores como o Grafana, por exemplo. Um outro exemplo de pipeline que a gente vai discutir, né, realmente você trabalhar com containers externos, serviços confiáveis, servidores de aplicação tradicionais. Você vai encapsular de formas diferentes, escrever um Native Manifest na mão e gerenciar isso tudo via linha de comando. Isso também é possível, né? Ou você pode fazer justamente isso, né? Fazer um toolchain, né? DevOps, né? Numa nuvem proprietária, como a Azure, que é da Microsoft, né? E eu falo a nuvem da Azure, por exemplo, que o IBGE tinha muito essa questão da nuvem da Azure. Mas você pode estar fazendo isso numa nuvem AWS, você vai desenvolver, por exemplo, em .NET, ou no que quer que você seja, vai subir para essa nuvem, vai fazer o deploy da tua aplicação e vai, né, monitorar a tua aplicação dentro da própria infraestrutura da Azure. Né? Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com Java, eu vou estar aqui com Eclipse ou com Visual Studio Code trabalhando, eu vou usar o Jenkins,
que é um servidor, né, de aplicação. E pode ser que eu convide alguma pessoa para falar sobre vocês sobre Jenkins. Eu acho que isso seria uma coisa interessante, uma coisa legal. Você vai ter o Maven para gerenciar os teus executáveis, né? E o Gradle para gerenciamento, e vai operar usando o Elastic. E o Dynatrace eu tenho me familiarizado muito com o Elastic, porque é como a gente tem gerenciado os dados da Covid dentro do Ministério da Saúde, tá? E eu posso dizer que eu não tenho gostado nem um pouco. Então, os desafios que a gente vai ter a partir de agora vão ser em termos de complexidade, né? Ou seja, as aplicações elas são mais complexas, elas têm muitas partes envolvidas, são muitos times de desenvolvedores. Então, aquela questão do planejamento do software e da troca, né, entre o que vai ser trocado entre duas APIs é muito importante, tá? Porque isso é que vai gerar vulnerabilidades, é que vai gerar aqueles problemas, como a gente fala no WASP, de injeção de código, injeção de dados, injeção de SQL, buffer overflow, né? Vai ter questões relacionadas ao desenvolvimento e o teste das aplicações, e você tem que pensar nesse caso, cada microserviço como uma aplicação separada, tá? Você não pode pensar esses microserviços dentro do cenário de uma toda aplicação, mas você vai precisar testar cada serviço separadamente e a aplicação como um todo, para você garantir que, fim a fim, a experiência do teu usuário é positiva, né? A governança dessa aplicação é descentralizada, você nunca sabe ao certo quantas instâncias de microserviço a gente vai ter, tá? Ao mesmo tempo. Então, você precisa fazer um monitoramento constante, não só da tua aplicação, mas das condições da tua rede. Congestionamento e atraso vão gerar o que a gente chama de um QoE, um Quality of Experience, no teu usuário, baixo, tá? A integridade dos dados é algo que, para a gente, é extremamente relevante. Ou seja, eu garanto que na transição entre todos esses microserviços, o dado que chega para mim é realmente o dado que eu recebi no início. Isso é muito importante, por exemplo, em aplicações de cartão de crédito. Então, mais uma vez, testagem. Gerenciamento e versionamento de cada um desses containers separadamente. Isso é uma coisa importante, né? E aí entra aquela discussão que eu tive com vocês desde o começo. O cara que vai desenvolver de forma segura, o desenvolvedor do futuro, ele não vai poder se preocupar só com o build dele, né? Se ele está desenvolvendo um microserviço, ele tem que se preocupar em como é que isso vai interagir, né, com os outros microserviços que existem dentro do macro-universo de aplicações em que ele vive, né? Qual é o conjunto de habilidades necessárias que esse desenvolvedor vai ter que ter. Isso é muito importante, isso é muito relevante. E aí entra, né, o Docker. Eu acho que hoje existe um curso do MIT que deixa eu ver se eu coloco ele aqui para vocês, só um instantinho. É chamado The Lost Semester, que eu acho que é muito interessante. Eu vou botar aqui para vocês. Eu acho que é uma das coisas que vocês precisam ver. E dentro desse Lost Semester tem algumas coisas que eu acho que elas são essenciais para qualquer desenvolvedor hoje em dia. Então, você tem que entender de versionamento, você tem que entender de Git, você tem que entender de Docker, pelo menos para utilizar o Docker, se não para construir. E você vai ter que entender sobre editores de código. Não adianta a gente falar sobre as técnicas mais avançadas de desenvolvimento, disso, daquilo, um pouquinho de shell, né? Você tem que entender um pouquinho do ambiente onde você está jogando, tá? E
É muito interessante esse curso, né? Que são cursos que preparam vocês para o mundo real. Então, uma das ferramentas que eu acho que é mais essenciais hoje em dia, que as pessoas entendam o mínimo possível, é o Docker, tá? O Docker, ele, na verdade, como eu falei, é uma espécie de virtualização, ela é uma micro virtualização, onde encapsular dentro de uma máquina virtual somente o teu software, não os requisitos. Então, a ideia é que eu tenha um sistema operacional base, como aqui, né, o Fedora ou o Ubuntu, vou ter servidores de aplicação como Tomcat ou Liberty, mas a aplicação, né, vai estar containerizada. Então, a diferença entre uma virtualização e um container é que eu tenho um overhead de ter dois sistemas operacionais. O sistema operacional onde a aplicação está, né? E o sistema operacional que vai estar sendo o host da minha aplicação. No container, não. Eu vou ter só a aplicação e o que precisa para essa aplicação rodar. Qualquer outra coisa além disso vai ser responsabilidade do sistema operacional que está rodando embaixo, né, de prover. Ou seja, acaba que o container ele é mais enxuto do que é uma máquina virtual, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem vocês não fizerem o Athena, esse exemplo não vai adiantar. Mas, por exemplo, se eu tenho um servidor web HTTP, né, um Apache da vida, eu poderia ter um container Apache que está rodando isso dentro de uma instância Windows. Ou seja, deixa de importar o sistema operacional que você está rodando embaixo. E isso faz com que a gente se preocupe menos com a questão um pouco da infraestrutura. Ou seja, a soma de containers e microserviços é sim uma forma de eu desenvolver mais seguro. Então, o Docker vai ter três elementos: são os containers, as imagens e os Docker Files. Onde, né, se você instalou o Docker CE, né, que é o Community Edition na sua máquina, você pode dar esse sudo docker search Ubuntu para você buscar uma imagem de container com esse nome de Ubuntu e você pode pegar essa imagem dando sudo docker por Ubuntu. Ou seja, você consegue já pegar, né, software containerizado justamente para trabalhar dessa forma. E muita gente, vocês vão ver no YouTube, uma galera que só trabalha hoje em dia, só desenvolve a partir do Docker. Para vocês terem uma noção, uma forma de container interessante, containers famosos são WSL2 para Windows, né? Ou seja, o container do Linux para Windows, que muita gente está usando para desenvolver. Tem um plugin Docker do Visual Studio Code. E além disso, né, tem também um container Debian que vem embutido com o Chrome OS para que as pessoas possam desenvolver dentro de Chromebooks. Então, assim, essa revolução dos containers ela não é algo recente, ela veio para ficar e ela facilita muito a vida. Eu já usei muito máquina virtual de coisas que eu achava complicadas de instalar, alguém instalou, eu peguei a máquina virtual e utilizei para fazer, ao invés de instalar uma cópia local. Eu sempre prefiro tentar uma cópia local, mas isso é uma coisa minha. Hoje em dia, com containers, é bem provável que eu migre para um sistema de desenvolvimento. Eu vou colocar aqui para vocês um outro link. Só um instante. Esse aqui é um exemplo de um container shell sendo utilizado por um desenvolvedor. O cara preparou o ambiente todo de trabalho como um container, e essa é uma das coisas que eu quero ver se eu consigo passar a fazer também. Tá ok? Então vamos lá.
Você tem Docker para Windows, ou seja, se vocês estão usando Windows e vocês querem experimentar flavors do Linux, como o Vinícius falou, o WSL2 é bem bom, né? Mas você pode simplesmente baixar um container com o Ubuntu para você estar trabalhando em desenvolvimento dentro da tua máquina Windows e acessar isso direto do Visual Studio Code, tá? Então é só você baixar lá na página do Docker, né? E aqui, olha só como é que ele vai ficar. Ele vai gerar uma instância do PowerShell para você rodar os comandos do Docker dentro dessa tua instância, você não precisa da linha de comando como você usa no Linux, né? Você pode dar comandos como Docker Version para ver o teu comando, a versão do teu Docker, e o Docker Run para você rodar o seu container. Então, se eu quiser implementar aqui um CRUD bem simples, a Microsoft hoje em dia já dá para a gente bastante facilidade, né, para gerar. Por exemplo, você tem quando você vai trabalhar com C Sharp no Visual Studio, né, vocês conseguem baixar o Visual Studio com a licença de vocês, se eu não me engano, de estudante, né? É só perguntar para o gerenciamento lá da Poly, acho que vocês têm acesso. Vocês podem fazer projetos como, por exemplo, uma API de Web Application, essa API fazer uma aplicação .NET Core, e existe essa aplicação que é muito interessante, que é o eShop on Containers, ou seja, é uma aplicação de microserviços rodando em containers diferentes, e vocês vão ver, isso podem baixar aqui desse link, ou simplesmente baixar essa aplicação daqui desse GitHub, ou simplesmente pegar esse Shop on Containers direto do hub do docker.com, tá? Já vai. Aqui tem uma série de aplicações, eu vou mostrar o eShop on Containers, mas primeiro eu vou parar aqui a apresentação para mostrar para vocês uma outra coisa, né? Aqui é a página do Docker, onde vocês podem baixar, né? Dá o Get Started aqui. Você pode baixar o Docker para desktop, né? Você pode ter para Mac, Windows e Linux, né? Você tem o Docker Hub, né? Onde vocês vão poder buscar imagens, né, do que vocês quiserem trabalhar. Muitos desses Depois eu recupero a minha senha. Então, por exemplo, aqui eu posso buscar coisas já preparadas, por exemplo, eu quero usar um container com Postgres. Já tem aqui uma máquina oficial da galera do Postgres, uma máquina do próprio Ubuntu, do MySQL, ou seja, várias coisas que antes vocês teriam uma grande dificuldade, às vezes até para instalar, vocês hoje em dia, com o Docker Hub, vocês conseguem buscar um container já pronto para vocês poderem estar utilizando, tá? Você pode fazer um tutorialzinho de como começar com isso aqui, né? E aí vocês podem usar o plugin do Visual Studio Code. Que vai permitir, né, adicionar até para você criar as suas aplicações, tá bom? Então aqui, só dá uma olhadinha aqui no eShop on Containers. Essa é uma aplicação, né? Faz parte
de um livro que a Microsoft lançou, que é um livro gratuito, que esse livro aqui, eu vou colocar para vocês, né, que fala sobre microserviços. Eu não gosto muito de elogiar a Microsoft, mas esse material é bastante bom. Tem uma preocupação muito grande em fazer um bom material, tá? Tá aqui também o link para o livro, tá? Vale a pena. E ele descreve essa aplicação em Shopper Containers, e ela é uma aplicação que faz uma loja virtual. Então, vocês vão ver aqui que tem a API Gateway, a API base, que vai receber as outras aplicações, uma API do Basket, né, ou seja, da tua cesta, de catálogo, de identidade, de localização, de marketing, de pedidos, de pagamentos, ou seja, cada um desses elementos são elementos separados. Então, quando você for trabalhar com um container, com um modelo baseado em arquitetura de microserviços, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar descobrir quais são, né, esses serviços. Né? O que está rolando? Quais são os serviços que a tua aplicação tem? Então, se você for parar para analisar aqui, olha só aqui o código. Você tem dentro de um mesmo projeto código em C#, você tem HTML, você tem TypeScript, você tem JavaScript, né? Ou seja, você tem uma série de linguagens diferentes que vão estar trocando, né, informação dentro do seu trabalho. Ah, Cláudio, mas eu não programo C#. Ninguém se importa. Né? Isso não faz diferença nenhuma. A gente pode pegar um exemplo aqui, né? Python Microservices. Example. E aqui vai abrir um link do Medium. Eu gosto muito do Medium, tá, gente? Mas ele às vezes é pago. Então, assim, ele pede que vocês tenham, né, esse negócio, que vocês tenham uma subscrição. Né? Às vezes não precisa. E eu uso muito o Flask. Então, o Flask, eu acho que eu vou postar esse link aqui também para vocês. Né? Eu gosto muito do Flask, porque o Flask ele tanto vai te permitir fazer uma coisa extremamente estúpida, quanto ele vai permitir você fazer uma coisa extremamente complexa. Tá? Então, o Flask já tem uma API pronta para você trabalhar, que é essa Hash Plus, que é uma API hash que você pode usar com o Flask para trabalhar. Né? E aí, a ideia seria que você tivesse uma série de clientes acessando um servidor como o Apache ou o Nginx, que vai estar se comunicando via um Unix socket para esse WCGI, que, na verdade, vai estar dentro, né, trabalhando dentro do Flask, tá? Com o Flask, no caso, que é um protocolo, né, dentro aqui. Então, vai ter uma série de pequenas aplicações que vão permitir que você vai rodar esse paralelismo. Ah, Cláudio, mas eu ouvi falar que paralelismo em Python é mó furada. E é mesmo, eu também acho. Mas o que você vai precisar fazer? Você pode, né, pela linda mágica dos microserviços, ao invés de estar utilizando uma API, né, Python somente, você pode estar usando Python, pode estar usando Go. Então, a ideia é que você possa dividir a tua aplicação em diversos elementos. Tá bom? Então, você tem aqui esse Shopper Containers, né, que é uma excelente aplicação. Né? Então, olha só, essa figura aqui mostra exatamente o que cada microcontainer faz. Né? Gerenciamento de atividades, cada um desses microcontainers tem uma ou mais bases de dados, tá? Com diferentes tipos de coisas, vocês vão ter uma visão geral desse código. Então, é extremamente importante que vocês, né, comecem a pensar num modelo de engenharia de software que ele inclua a segurança da sua aplicação e que ele inclua também a escalabilidade da tua aplicação. Lembrando que dentro da segurança, uma das formas que eu tenho de atacar é garantir a não disponibilidade de serviço. E ao para garantir a não disponibilidade de serviço, tudo que eu preciso fazer é fazer com que o teu recurso seja tão acessado que você não consiga dar conta do recado. Isso passa a ser muito importante. Isso passa a ser muito relevante dentro do cenário que a gente está hoje em dia, né? Então, ao trabalhar com microserviços, você ganha a questão da escalabilidade. E ao ganhar a escalabilidade, você passa a ter um ganho de mercado. Tá? Você passa a ter, né, você passa a ser mais seguro. Então, microserviços são sim uma forma que hoje a gente tem de, né, perder o gargalo. Ah, Cláudio, mas eu preciso usar microserviços sempre? É claro que não. Você não precisa usar microserviços sempre. Mas você vai ter um ganho considerável de performance e de
escalabilidade se você usar microserviços. Para toda aplicação, nem toda aplicação faz diferença, né? Porque você vai dizer, mas a minha aplicação não precisa ser escalável, ela precisa ser confiável. Então, talvez microserviços não seja a abordagem coerente para você. Né? Se você tem uma equipe muito grande, ou então você precisa dividir isso em times, trabalhar em microserviços também é uma opção, porque você pode deixar com que o time ele trabalhe na linguagem que ele acha mais adequada, que está mais confortável. É claro que para documentar tudo isso dentro do teu plano de segurança, no final, isso é um tormento. Recomendo que vocês já tenham começado a fazer o trabalho sobre plano de segurança, né? E, né, senhores, basicamente é isso. Tem alguma coisa assim? Eu acho que essa aula de hoje ela é muito importante. Então, o que eu recomendo a vocês é que vocês baixem o Docker, façam esse tutorial do Docker Hub, né? Não, fechei o Docker Hub, né? De mexer, aprender a lidar com as funções básicas, né, do Docker. É muito importante para vocês, como, não só como desenvolvedores, mas como administradores de rede, estarem preparados para lidar com esse tipo de tecnologia. Deem uma olhada nesse livro de microserviços que eu coloquei aqui no chat e nesses links que eu coloquei. Eles são muito interessantes. Essa experiência do Bergius, né, é o cara fazendo um container, né, do ambiente dele de desenvolvimento. Basicamente, o que ele faz é utilizar VI. Então, na verdade, ele criou um container para que ele não tenha que ficar reconfigurando para cada máquina que ele for trabalhar. Ele vai ter um único container que ele vai poder usar o tempo todo. Então, tudo que ele está fazendo é usando um Dockerfile que ele configura. Tá bom? Isso é muito interessante. É uma forma muito legal de trabalhar e o cara já trabalha assim desde 2018. Tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, curiosidades, coisas que vocês queiram saber? Michele, Diga. você está disponibilizando o chat em algum lugar das aulas? Cara, eu não sei, acho que não, mas eu posso. Eu tenho isso gravado. Quando eu termino a gravação, eu tenho os chats juntos. Mas eu posso colocar o conjunto desses chats para vocês darem uma olhada lá, tá bom? Tudo bem, obrigado. Mas só me lembra depois que eu esqueço essas coisas. Mas eu acho que as aulas estão quase todas gravadas já. Elas já estão lá no canal. Mas os chats vocês vão ter que me lembrar porque eu vou ter essa dificuldade. Ok. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Trauma, desilusão? Então, o que eu recomendo agora a vocês, nessa uma horinha que teria, baixem, quem não tem o Docker instalado na máquina, baixa o Docker, tenta usar alguma aplicação, tá? E quem já tem o Docker, já tem mãe de Docker, baixa esse livro de microserviços, dá uma olhada em qual a abordagem da Microsoft, ou dá uma olhada nesse link que eu disponibilizei aqui no chat, para vocês darem uma olhada sobre como construir um microserviço. Né? Independe da tua linguagem de programação, independe do framework que você está utilizando, sempre dá. E quando eu falo em Full Stack Engineer, o que eu estou falando é sobre um cara que entende o fluxo desses microserviços. Eu não estou falando de um faz tudo. Então isso é o Full Stack Engineer, esse é o trabalho desse canal. Tá bom? Então, eu espero que isso tenha ficado mais claro, né? Então, o que eu espero de vocês é que vocês sejam um full stack engineer, um cara que consiga entender essa infraestrutura como um todo e tenha a preocupação de segurança dentro deles, tá? Pessoal, mais alguma coisa?
Então, eu vou liberar vocês. Foi um prazer, né? E vejo vocês na próxima segunda-feira, né? E na segunda-feira a gente vai ter a aula de Firewall com o Gabriel, que vai ser uma aula prática. Então, agradeço mais uma vez e desejo a vocês um ótimo final de semana, tá bom? Cuidem-se!